Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias do nosso tricolor. Antes do confronto contra o Náutico na Copa do Brasil, ganhamos o primeiro jogo de virada de 2-1 e agora a decisão vai ser lá no Estádio dos Aflitos. Vamos ver o que dá amanhã. Antes da gente ir para as notícias, lembre de curtir os vídeos, compartilhar com os outros tricolores que você conhece e se inscrever no canal para dar uma força aqui pra gente, beleza? Então vamos lá. E esse jogo decisivo contra o Náutico, né, vai ser amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite. Vai passar só na Sport TV no Premiere. Então vai ter que arrumar um dos dois aí para assistir essa decisão. São Paulo tem a vantagem do empate, né? Caso o Náutico ganhe de 1-0 ou de um gol de diferença, vai para os pênaltis. E qualquer valor acima disso, o Náutico leva a classificação, né? São Paulo que está bem ferrado de lesões, né? Já não bastasse o Lucas Moura fora, já não bastasse o Ferreirinha que machucou o pé. Agora o Marcos Antônio também machucou a posterior da coxa, foi constatada a lesão. Então, assim, para esse jogo contra o Náutico, esquece. A gente tá quase sem volantes. O Alisson tá jogando demais, acho que é o 16º jogo seguido dele. É, a gente tem o Luan treinando, que poderia entrar, que ainda não foi relacionado. Só que é bem arriscado fazer isso agora, sendo que o cara não jogou nenhum jogo, né? Vai justo colocar o cara numa classificação, um jogo que depende de classificação, complicado, hein? Tem o Pablo Maia, que tá voltando de lesão, ainda tá sem ritmo de jogo. Tem o Negruti, que é o mesmo caso do Luan, não entrou nenhum jogo, só faltava colocar o moleque agora lá para jogar uma partida decisiva dessa. E temos o Bobadilha, né? Que é o que eu acho que o Zubeldia vai fazer. Ou ele vai colocar o Oscar de segundo volante e trazer o Alisson de primeiro volante lá mais um jogo, ou ele vai colocar o Bobadilha. Não tem muito o que fazer nesse caso, porque a gente não tem quem tirar. Eu duvido que ele vá colocar Luan, duvido que ele vá colocar o Negruti. Talvez se o São Paulo fizer um placar elástico no primeiro tempo, mas também não acredito muito nisso. O jogo lá não vai ser fácil para o São Paulo. Pode se preparar amanhã para fortes emoções, que não vai ser fácil, cara. O placar que a gente fez aqui no Morumbi foi muito pequena a diferença. Mas é aquela história, se a gente não for vazado amanhã, a gente classifica. Então que seja um 0-0 da vida e a gente classifica. Agora é hora de empatar, Zubeldia. Vai, usa a sua melhor carta aí, que é a carta do empate, que você tem bastante intimidade com ela. Uma boa notícia é que o Juan, o zagueiro, tá de volta, ele treinou hoje. Então ele é uma peça que o Zubeldia tem para de repente montar o time contra o Náutico, se ele quiser. E o Luca, ele também sentiu o tornozelo. Lembra que eu falei que ele tinha torcido o tornozelo lá, que ele ficou sentindo, batendo o pé no gramado? Eu imaginei que ele tinha machucado, mas disse que não é nenhuma lesão. Então, assim, ele treinou também, mas teoricamente ele não joga o jogo contra o Náutico. Acho que só se for no sacrifício mesmo, porque ele não tá legal. Ele vai viajar com o grupo, mas teoricamente não joga. O Luca que segue aí sendo muito elogiado pelo Zubeldia, né? Ele falou, no começo do ano, ele falou que a marcação do sub-20 é totalmente diferente da marcação profissional e tal. E ele falou de novo isso sobre o Luca. Falou que agora ele não é mais uma surpresa, então o pessoal tá pegando pesado, inclusive no jogo que ele caiu estranho lá, que ele sentiu o tornozelo lá. O pessoal tava batendo firme nele, cara. Toda hora o bichinho tava no chão. E ele é franzino, né? 17 aninho, não é encorpado, aqueles jogadores encorpados, é um jogador mais leve. Tava sofrendo com, com os caras lá. E o Zubeldia falou nisso, que estão freando ele por mal, né? Porque não estão conseguindo parar ele por bem, mas que ele tem bastante recurso. Então, assim, dá a impressão que o Zubeldia gosta bastante do menino aí. Acho que tem futuro nesse time de São Paulo. E voltando ao Náutico, né? Ele tá bem embalado, cara. O São Paulo ganhou de 2-1 do Grêmio, né? Tá embalado pela vitória também. Mas o Náutico ganhou de 4-0 do Ipiranga pela Série C do Brasileirão. E eles são o 10º colocado da Série C. Então o Náutico tá embaladão para vir contra o São Paulo. E o jogo é lá, né? Na casa deles. Teoricamente, se você fosse ver, era para ser um jogo fácil para o São Paulo. Afinal de contas, é o 10º colocado da Série C, né? Mas futebol,
não é assim que funciona, né? Então eu acredito que esse jogo vai ser bem difícil pra gente, cara. Bem difícil mesmo. Tomara que eu esteja errado e o São Paulo faça o placar no primeiro tempo. Mas eu tô me preparando aí pro coraçãozinho penar. E a arbitragem, né, desse jogo contra o Náutico já foi definida. É o Jonathan Pinheiro, lá do Rio Grande do Sul, que vai apitar. E ele foi o árbitro daquele jogo contra o Goiás na Copa do Brasil do ano passado, em que ele expulsou o jogador do Goiás já no primeiro tempo, pela uma entrada dura lá. Então, você, quem sabe. Não, pelo amor de Deus, não, não, não quero ganhar roubado do Náutico, não. Mas, cara, o juiz não comprometendo, eu já tô feliz. Não fazendo aquelas bizarrice que ultimamente a gente tá vendo nas arbitragens por aí. Eu já tô feliz. Não atrapalhando o jogo, já tá ótimo. E o Luciano, sempre o Luciano, né? O Luciano no pós-jogo contra o Grêmio, ele deu uma cutucadinha lá na torcida, na comissão técnica, nos jornalistas. Ele falou que se está tudo bem, o Luciano está bem. Se está tudo mal, a culpa é do Luciano, né? Ai, Luciano, quer o confetinho, quer o lencinho? Ai, Deus, eu até falei que ele jogou bem, eu elogiei esse último jogo. É só jogar bem que a gente não acha ruim, não, Luciano. Fica sossegado, a gente gosta do você, filho, mas no ataque, não no meio-campo. E ele falou na entrevista que ele até conversou com os familiares dele, com o pessoal da comissão técnica, com o Muricy, que ele não podia deixar essas críticas abalarem ele. Ele falou que é difícil porque ele entrou contra o Náutico, fez 2 gols, né? O São Paulo ganhou 2-1 com os 2 gols do Luciano. E ele falou que é difícil porque o jogador, quando faz gol, ele fica muito confiante. Aí ele teve que ficar 3, 4, 5 jogos no banco. Então, que isso aí é muito difícil, mas ele conseguiu lidar. E que agora que ele entrou, ele não sabe se ele vai continuar no time ou não, mas que ele espera que sim. E eu acho que o Zubeldia vai colocar ele nesse jogo contra o Náutico de novo. Então, Luciano, é só jogar na sua posição aí, jogar bem, que a gente não tem problema nenhum com você, cara. Muito pelo contrário. A gente gosta bastante de você como atacante. O problema é quem inventou de colocar você no meio-campo e te dar a camisa 10. Ai, Rogério, eu não gosto nem de lembrar disso. Enfim, né? Vamos torcer para ele ter sorte aí no jogo contra o Náutico também, marcar mais 2 aí, e tá tudo certo. E vocês estão preparados para para a janela de transferências do meio do ano do São Paulo? A gente já tinha falado aqui que o Carlão era um centroavante que muito provavelmente que o São Paulo analisaria, né? Para o lugar do Caleri, porque o Zubeldia que é um atacante que faça aquela função do Caleri, brigar com os zagueiros, cabeceador, que faça pivô. Pois então, agora o Valentim Furlan, jornalista, soltou que o Zampedri, que está na Universidade Católica do Chile, 37 anos, está na mesa do São Paulo para ser analisado. O jogador seria naquele esquema que o São Paulo precisa, né? Sem desembolsar nenhum valor inicial, o valor do salário não é muita coisa. 37 anos, cara. Rapaz do céu. É que não dava pra trazer o França de volta, ou sei lá, o Luiz Fabiano, que parou faz menos tempo. Porque, gente, eu tava tirando sarro daqueles times da Libertadores com jogador com 40, 42 anos. Acho que nós vamos pro mesmo caminho nessa janela de transferência do meio do ano aí. Você tá preparado pra isso? Eu tô com medo, cara. Tô com medo. Tô com medo, meu. Que bosta que é não ter dinheiro, né? E aliás, mais um desdobramento de estar com os cofres falidos. São Paulo anunciou hoje que está encerrando as atividades do basquete masculino. Então, assim, até onde a gente sabe, era uma modalidade que era bancada pelo Belmonte, né? Bancada que eu digo politicamente, né? Ele queria manter esse time do São Paulo do basquete, mas hoje o São Paulo anunciou que já era, que não vai mais ter basquete, pelo menos por enquanto e por tempo indeterminado. Não sei muito bem o que pensar sobre isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu gostaria que São Paulo fosse multimodalidade, eu entendo que no atual momento que a gente está, se a modalidade não é superavitária,
ter que cortar. E eu acho que São Paulo só não corta o feminino porque não pode, porque é obrigatório para São Paulo ter o futebol feminino. Senão até o futebol feminino ia rodar numa dessa. É triste, cara, triste mesmo. Fico com dó dos jogadores. Para quem gosta do esporte, também torce pro São Paulo, deve ser uma sensação muito ruim. Eu, sinceramente, não ligo muito para basquete, mas conheço bastante gente que gosta bastante. Conheço inclusive alguns jogadores. Falar o quê? É a atual situação de São Paulo. Se não fizer o que precisa fazer, a gente nunca vai sair dessa lama aí para conseguir, quem sabe lá na frente, voltar a investir com um time verdadeiramente campeão como a gente foi anteriormente, né? O São Paulo foi campeão internacional no basquete. Foi legal ter o time aí. É uma pena mesmo. Mas faz parte, né, de quem tá falido. E para terminar, né, a renovação do Alan Franco ainda não saiu. Tem bastante gente perguntando aqui sobre a renovação. Segundo alguns jornalistas aí, parece que tem umas luvas que o São Paulo ainda não pagou da primeira negociação com o Alan Franco, entendeu? E aí o empresário, o pessoal que cuida do Alan Franco aí quer esse dinheiro e já quer uma luva agora também que o São Paulo já pague também para poder renovar. Parece que o problema não é salário, que o São Paulo ofereceu tá legal. A duração do contrato eles ainda estão discutindo, eles queriam um contrato até 2029. O Alan Franco, se não me engano, acho que já tem 30 anos, alguma coisa assim, então eles estão querendo praticamente o último contrato bom de jogador, né? Então eles estão querendo deixar o mais longevo possível. Só que eles querem esse dinheiro. Eles querem esse dinheiro. E apesar, assim, da diretoria, a presidente do São Paulo, tá todo mundo bem confiante, o staff do jogador fala que gostaria de acertar, que o jogador quer ficar, que ele é feliz aqui, que ele gosta do time, gosta do ambiente, enfim. Só que não tá tão cravando que vai dar certo, não. Claro que isso pode ser uma pressão, né? Justamente para o São Paulo fazer o que eles querem, mas eles não estão assim cravando que o jogador fica se o São Paulo não resolver essas pendências, não. Só faltava essa, só isso que eu falo. Lembrando que o contrato de jogador vai até o final dessa temporada, até dezembro de 2025. Tomara que dê tudo certo, né? Não pode perder o Alan Franco, não. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Um abraço, fique com Deus. Amanhã a gente volta já com o pós-jogo do Náutico, se Deus quiser, com a classificação já para a próxima fase da Copa do Brasil. E é isso aí, fique com Deus. Um abraço, até a próxima e vamos, São Paulo! Rumo à classificação!